Vamos lá? Deu já para descansar, tomar um café? Vamos voltar à nossa aula de anotações de enfermagem. Nós paramos nessa parte na última aula. Nós estávamos falando, então, sobre a anotação de enfermagem e a importância, né, no nosso serviço. E eu falei para vocês que esse é o tipo da frase que é para vocês gravarem e usarem aí para o resto da vida. Até numa entrevista, essa frase aí, ela cai bem, tá? Então, uma anotação adequada espelha a qualidade da assistência de enfermagem. Então, se vocês fizerem não só adequada, mas bem feito, significa também que vocês prestaram uma assistência da mesma forma, com qualidade. A anotação de enfermagem, então. Os registros realizados no prontuário do paciente são considerados como um documento legal de defesa dos profissionais, devendo, portanto, estar imbuídos de autenticidade e de significado legal. Os mesmos refletem todo o empenho e força de trabalho da equipe de enfermagem, valorizando assim suas ações e a segurança do paciente. Tudo assunto que a gente já conversou em algum momento da nossa disciplina. Falei para vocês de segurança do paciente e falei para vocês de valorização, quando eu falei lá de competência. Significa, então, que quando eu faço uma anotação e eu lembro disso, olha só, é de defesa dos profissionais. E, infelizmente, às vezes, por falta dessa anotação correta, num processo legal, acaba sendo defesa mais para o paciente do que para o profissional. Fernanda, a matéria da prova da unidade 1 a 6, tá bom? Então, quando a gente fala aí dessa valorização, o que eu escrevo, né, aquilo que eu coloco no prontuário, ele vai ter uma validade não só para eu conseguir num processo, vocês não podem pensar também só num processo. A gente fala do processo porque é algo real que pode acontecer, mas não é só isso que vocês têm que pensar. Vocês têm que pensar também no registro ser tão fidedigno que você consiga entender o que o colega fez ontem, o seu colega de amanhã entender o que você fez através desse registro, o próprio médico conseguir se nortear dos cuidados que vocês estão fazendo, e isso é valorização. E, obviamente, se vocês conseguirem... não vou nem comentar sobre isso, Roseli. Boa escrita? Imagine, né? Porque quando você quando você não tem, aí algumas pessoas perguntam, né, falam sobre a escrita, que tem dificuldade com pontuação, que tem dificuldade com algumas palavras. Escrita é leitura. Quanto mais você lê, melhor você vai escrever. Isso é quase que matemático. Então, quem tem dificuldade com escrita, pontuação, né, escrever corretamente as palavras, se eu uso L, se eu uso U, como que é o plural de algumas palavras, tudo isso vai muito de quanto a pessoa lê, né? Saber escrever é uma coisa. Agora, existem algumas pessoas que a gente chama de analfabeto funcional. Ele, teoricamente, sabe ler, sabe escrever, mas não sabe interpretar, né, o que leu, e quando escreve, às vezes nem ele consegue entender. E na enfermagem isso não tem como. Até porque a segurança do paciente está envolvida nisso, no registro correto, certo? Mas é uma boa observação, é que não é opcional, né? Você tem que escrever, não é escrever bem igual um juiz, um advogado. Escrever correto. Saber fazer um relatório, no mínimo, que não tenha erros de português, no mínimo. Olha lá a finalidade. Partilha de informações, então estabelece uma efetiva comunicação entre a equipe de enfermagem. Já falei com vocês sobre comunicação, falei de passagem de plantão. Às vezes a gente não vai conseguir passar as 12 horas verbalmente para o colega, mas se você registrou, é uma comunicação efetiva também, porque o colega vai poder ler.
e demais profissionais envolvidos na assistência ao paciente, que foi o que eu falei, né? Às vezes o médico precisa de uma informação, se o relatório está bem feito, ele consegue tirar a informação do próprio relatório. Garantia de qualidade serve como fonte de subsídios para avaliação da assistência prestada. Então, para que a gente possa garantir, por exemplo, envolve qualidade e segurança do paciente, a prevenção de lesão por pressão. E uma das prevenções para lesão por pressão é mudança de decúbito. Então, se não tiver registrado isso, como que a gente vai avaliar essa qualidade no atendimento? Como que a gente vai avaliar se esse profissional cumpre com a segurança do paciente? Já, Andressa, já acabou. A gente já falou sobre a ausculta cardíaca pulmonar e inspeção abdominal. Se você perdeu alguma, depois pega o link lá no YouTube, tá bom? Relatório permanente. É um registro escrito em ordem cronológica da enfermidade de um paciente e dos cuidados oferecidos, desde o surgimento do problema até a alta, óbito, transferência hospitalar. Então, esse relatório permanente, isso é bem interessante saber, que vocês têm que colocar em ordem cronológica, na ordem que realmente aconteceu. Então, eu não posso ter um relatório, olha bem isso, hein? Eu não posso ter um relatório que está assim, 10 horas da manhã, auxílio no banho de aspersão. Aí embaixo vai estar lá, 8 horas da manhã, verificados sinais vitais. Isso não existe, é a ordem cronológica. Então, se às 8 eu verifiquei os sinais vitais, eu vou colocar antes. E depois eu vou colocando os horários subsequentes. 10 horas banho, 11 horas almoço, meio-dia medicação. Então, você vai colocando na ordem que realmente aconteceu. Por isso que a gente não pode fazer o relatório, a anotação de enfermagem, só no momento de alta, ou, perdão, só no momento que eu vou finalizar o meu plantão, ou pior, fazer o relatório antes de realizar as atividades. Né? Vou deixar adiantado o relatório porque eu já sei o que eu vou fazer. Isso não existe. Você só pode registrar depois. Até porque tudo pode mudar, né? Vamos continuar. Olha só. Lá a gente viu a finalidade e aqui continua a parte das finalidades. Documento legal, tanto para o paciente quanto para a equipe médica e de enfermagem e outros profissionais, referente à assistência prestada. Cada pessoa que escreve no prontuário de um paciente é responsável pela informação ali anotada. Isso é uma coisa bem séria também. Então, se é uma evidência legal, você tem que colocar lá exatamente o que aconteceu. Foi o que eu acabei de falar. Vocês não podem registrar antes, porque se mudar alguma coisa, como que você vai fazer? Será que você vai lembrar de anotar a mudança ou não? Tudo isso vocês têm que pensar, tá bom? Então, lembrando que ela é uma evidência legal, eu tenho que colocar integralmente e ser fidedigno ao que aconteceu. Vou dar um exemplo para vocês de uma coisa que aconteceu no estágio. O professor de estágio, o bom professor de estágio, ele conhece vocês, a dificuldade de vocês, né, o que vocês fazem de melhor, o aluno que é mais ativo e tal. E aí uma professora já tinha observado, a professora não está nem mais na escola, mas ela tinha observado que uma aluna, ela tinha um pouquinho de dificuldade. Então, principalmente de agilizar o atendimento. Então, demorava muito para verificar sinais vitais, demorava muito para verificar, fazer o relatório. E um dia, né, ela tinha se indisposto com a professora, porque a professora mandou ela fazer algumas coisas e ela não gostou, não queria. E aí ela simplesmente, depois de uns 5 minutos, chegou com o prontuário do paciente com todas as anotações. Sinais vitais, era na maternidade. Avaliação do recém-nascido, um monte de coisa. Sinais vitais do recém-nascido. A professora achou estranho. Conhecendo a aluna, achou muito rápido. Que a aluna fez tudo em 5 minutos, de todos os pacientes que ela era responsável. A professora foi conversar com ela.
O que aconteceu? Nas outras vezes você não conseguiu. Hoje você fez tudo em 5 minutos e foi questionando, né? Aí a aluna ficou meio percebeu que a professora percebeu que tinha alguma coisa estranha. Foi até os pacientes, né, e começou a perguntar, até, veio a estagiária aqui, né, verificou a pressão, examinou o bebê, e aí os pacientes começaram a falar. Ela não examinou ninguém. No bebê ela nem encostou. Ela fez algumas perguntas para mim só e verificou só minha pressão, mas não perguntou dos lóquios, não verificou sangramento, nada. E aí a professora chamou de novo a aluna, né, e falou: "O que aconteceu?" E ela reconheceu, ela falou: "Ah, professora, estava irritada, e aí a senhora me deu um monte de coisa para fazer, e eu inventei os sinais vitais, inclusive do recém-nascido." E aí a professora colocou uma outra aluna para fazer um dos recém-nascidos, que era a responsabilidade dela. Estava com temperatura, então apresentava uma temperatura elevada, e isso para um recém-nascido tem que ser observado e muito bem cuidado, né? Você não pode ignorar que algum sinal vital do paciente geral, qualquer paciente, ainda mais um recém-nascido, né? Você não pode ignorar isso. Isso tem que ser passado. E no relatório dela, como ela tinha inventado os sinais vitais, tinha passado, né? Existe uma parte no código de ética. Oi, Rose. Eu tive à noite só, meu amor. Agora, durante o dia, tá mantendo mais ou menos normal. Ah, é. De vez em quando eu dou uma verificada. Então, o que vocês têm que pensar? Se você mente nos sinais vitais, se você mente por qualquer motivo, você está colocando a vida do paciente em risco. E no código de ética tem uma parte que diz que não pode. Você não pode inventar nada, nem sinais vitais, nem nenhuma condição. Tudo que você colocar no relatório, tudo que você descrever sobre o paciente tem que ser real. E ela foi suspensa, 3 dias de suspensão e reprovada do estágio, né? Teve que pagar e fazer tudo de novo, porque era muito, muito grave o que ela tinha feito. Então, fica registrado aqui como professora de vocês um conselho, né? E lembrando que isso é legislação. Vocês estão vendo aí, é uma evidência legal. Vocês são responsáveis pela informação que vocês anotam, pelo que vocês colocam ali. Se vocês colocarem uma coisa inventada, vocês vão ter que responder por isso, principalmente se tiver alguma intercorrência. Exatamente, justamente, Rose. É perigo porque você pode camuflar uma situação, você pode não identificar um risco e é uma mentira, né? Eu não consigo entender uma pessoa que faz enfermagem, estuda 18 meses, vocês pagam um preço caro porque vocês têm estágio, tem evento, roupa branca, kit, para depois chegar lá no paciente que está precisando do seu serviço, precisando de você, precisando de assistência e simplesmente inventar, né? Eu acabo pensando que uma pessoa assim, ela não entendeu nada do que é enfermagem. Sim, exatamente, Roseli. Se vocês não tiverem consciência que estão lidando com vidas e vidas de outras pessoas, né? Do pai de alguém, da mãe de alguém, do filho de alguém, vocês vão acabar fazendo isso errado. Acontece, Camila, apesar do exemplo que eu dei ter sido sobre a estagiária, às vezes tem profissional que faz isso. Sim, falta de responsabilidade, falta de caráter, falta de ética. Exatamente, por favor. Se vocês, quando vocês ouvem isso, vocês acham errado, o dia que vocês forem para o estágio ou para o trabalho, né, chegar lá para atender o paciente, vocês, por algum motivo, passar na cabeça de vocês não fazer, ou fazer de qualquer jeito e anotar qualquer coisa, lembrem dessa conversa que nós tivemos. Então, Camila, é complicado, né? O serviço de saúde, ele é muito... os colegas acabam, às vezes, pecando, errando por bobagem, né?
tive uma situação também com a minha mãe de ter que falar, então, peraí, vai ser assim? Né? Não vai ter, vocês não vão dar a atenção necessária, então eu vou ter que resolver de outro jeito. E aí sim que eles foram dar atenção para aquilo que estava sendo falado. Obrigada, Roseli. Obrigada, meu amor. A auditoria refere-se à análise. Ah, não, eu estava em ensino e pesquisa ainda, né? Então, Camila, justamente, eu já teve uma situação com o meu irmão, que ele tinha que fazer uma tomografia, era suspeita de apendicite, e simplesmente ninguém ligava no setor de tomografia, ninguém fazia menor, não tinha nenhuma ação, e a impressão que dava é que iam deixar ele lá, passando mal, e não iam fazer a tomografia. Então, eu fui falar com a o enfermeiro, né? Quando eu cheguei, foi uma situação parecida. Tinham 3 enfermeiros tomando café, comendo, rindo alto. E aí eu falei, olha, eu queria saber quem é o responsável por esse setor. Porque está acontecendo isso, 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 isso. E aí eles acabaram reagindo até mal, né? Quando eu comecei a cobrar. Só que, de fato, ninguém tentou ligar para a tomografia, nem levar meu irmão para fazer logo a tomografia e tomar alguma conduta. Só depois que eu fui lá, reclamei, falei. Eu não faço escândalo, não grito, nada disso. Mas eu fui falar, ó, desculpa, vocês estão aqui tomando café, mas tem coisa para fazer. Vocês estão aqui conversando, mas tem um paciente para fazer tomografia, eu estou esperando há 40 minutos. Eu já tive bastante tolerância. Né? E só depois que eu conversei, que eu fui falar mesmo, é que eles conseguiram agilizar. Também em 5 minutos ele estava fazendo a tomografia. A Rose está falando, foi igual no dia que eu não estava sentindo a frequência respiratória do paciente, chamei a Camila para tentar sentir e não conseguimos. Aí deixamos sem fazer e comunicamos a técnica de enfermagem que estava responsável no setor. Certíssimo, certíssimo. E quando eu for o técnico responsável, mesma coisa que vocês fizeram. Vai chamar uma colega, vai chamar a enfermeira, vai falar, olha, a gente não consegue verificar a pressão, frequência. Aí o que vocês tiverem dificuldade ou dúvida, né? Às vezes a gente verifica, mas fica com dúvida. Então, foi frequência cardíaca. Então você chama ajuda, você vai lá e chama, ô fulana, alguma colega mais antiga, ou se for o caso, chama um médico, olha, doutor, não estou conseguindo aferir a pressão, o senhor podia dar uma olhadinha? Sem problemas nenhum. Eu penso a mesma coisa, Camila. Às vezes só tem aquele paciente, no caso da tomografia do meu irmão, também só tinha ele para fazer. Então a ideia seria, faz a tomografia logo e dependendo do resultado, vai embora para casa. Nesse ponto é melhor para todo mundo, melhor para o paciente e melhor para a equipe, mas infelizmente não é o que a gente vê. Então, eu tenho às vezes essa impressão, né? Que tem alguns profissionais que trabalham só apagando fogo. Em vez de prevenir aquela situação, em vez de tentar antecipar o problema, e quando acontecer alguma coisa, aí sim, aí sim se for o caso, vai ter uma emergência. A gente tem a impressão que tem colegas que ficam esperando a confusão, ficam esperando tumultuar para então fazer seu trabalho. Isso está errado. Ensino e pesquisa. Os registros do paciente contêm um grande número de informações. Podem constituir uma fonte alternativa de dados. Então, quando faz alguma pesquisa para saber em relação a alguma patologia, para receber, para ter, né, acesso a para fazer desenvolver, por exemplo, um estudo, nesse caso, os registros, eles, se forem bem feitos, a gente consegue até fazer um TCC, um estudo de caso com o registro. Se for mais mal feito, não serve para quase nada. Deixa eu ver aqui o que a Camila escreveu. Não foi a Camila, foi a Elisa. A professora Natália comentou com a gente que uma colega de trabalho, quando ia aferir pressão, colocava todos com a mesma pressão.
ficaram de olho nela alguns dias e depois chamaram a atenção dela. Sim, e existem outros casos, tá? Eu conheço uma situação que a... Pois é, inventar é o cúmulo do absurdo. Tinha um colega, trabalhava à noite, alguns hospitais têm câmera, um monitoramento no postinho de enfermagem, na entrada dos quartos, e começaram a desconfiar. Porque toda vez que esse colega, todos os pacientes que esse colega ficava à noite, no outro dia de manhã, os outros profissionais identificavam que tinha alguma coisa errada com a medicação. O paciente falava, ah, não, essa medicação eu já tomei. Ou então falava, mas de novo, eu tomei recentemente. Ou então perguntava alguma coisa sobre a medicação. E aí, tudo bem, né? Ficou uma coisa estranha, porque todo plantão que esse colega dava, sempre acontecia alguma coisa relacionada à medicação. O paciente alegava que tinha recebido um monte de medicação às 6 horas da manhã, o outro reclamava que não tinha recebido o da meia-noite e tal. A chefia desse colega começou a observar pela câmera, pediu as gravações, e aí eles começaram a marcar em cima, para ver se conseguia pegar alguma coisa. E no final das contas, o colega ia lá, checava tudo às 10 horas da noite. Pegava o prontuário e checava tudo. Checava. Já fazia o relatório 10 horas da noite. Da medicação da meia-noite, da 1, da 2 e assim por diante. Ele checava, fazia o relatório e ia dormir. E quando dava 6 horas da manhã, ele, já acordado, né, fazia a medicação da noite inteira. Então, os pacientes que tinham medicação 2, 4 da manhã, não recebiam essa medicação e recebia tudo de uma vez às 6 da manhã. E ele foi mandado embora por justa causa, tá? Porque além de mentir, porque se 10 horas da manhã eu checo uma coisa das 2 horas da manhã, isso é uma mentira. Isso não pode acontecer. Eu só posso checar alguma coisa depois que eu fiz. Ele também modificava o horário, né? Porque se o horário era meia-noite, 2, 4, e ele dava tudo às 6 horas da manhã, ele poderia, inclusive, causar prejuízo à vida do paciente. Sim, Rose, concordo. A Rose está falando o quanto é gratificante diminuir a fila, né? Acabar com a fila. Isso também, isso é uma das coisas que quem entende o que é enfermagem e tem empatia pelo paciente, tem exatamente esse pensamento. Eu passei um vídeo de empatia para vocês. Passei sim. Sim, é verdade, Camila. Vocês são um espetáculo. Mas é verdade. Além de colocar em risco a vida do paciente, o tratamento, né, quando você muda aí o horário sem a prescrição médica, você pega uma prescrição que a medicação é de 8 em 8 e você faz de 12 em 12 ou muda alguma coisa, né, e deixa duas medicações iguais muito próximas, você pode ter aí um problema muito sério. A auditoria refere-se à análise das atividades realizadas pela equipe de enfermagem através do prontuário do paciente. Existe a auditoria, a pré-auditoria. O que é isso? Eles vão fiscalizar, eles vão verificar se os relatórios estão bem feitos. Então, a pré-auditoria é feita pelo hospital. Então, vai pegar o relatório com a prescrição médica e vai bater, né, se está tudo certinho. Então, prestem atenção em relação a isso. Medicação, eu não só checo, eu também relato. Então, eu tenho lá uma medicação, eu dei esse exemplo quando eu falei de SAI. Eu tenho lá uma medicação às 8 horas da manhã. Então, eu vou colocar, vou checar lá, né, no 8 horas da manhã e vou relatar, 8 horas da manhã. Administrado de pirona, conforme prescrição médica. Isso também tem que ser registrado, porque na auditoria vai ser exigido curativo, quantidade de material que foi usado, tudo isso tem que estar muito bem relatado. Passa muito rápido, Rose. Que bom. Eu fico feliz que a hora passe rápido, né? Que bom que tem uma aula enfadonha. Hoje eu não tô 100%, mas a gente dá um jeito. No estágio? No estágio, melhor ainda. Senão fica complicado, né? A hora arrastada.
Pois é, Bruna. Pois é. Em breve nós voltaremos, se Deus quiser. Bom, vamos falar sobre os aspectos legais da anotação. Olha só. Na Constituição Federal, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Cuidado aí o paciente despido, o paciente nu, quando for passar sonda, quando for fazer curativo, trocar fralda, vocês não podem violar a intimidade do paciente. Gente, isso está na Constituição Federal, isso é muito grave, hein? Isso daí dá cadeia, se for comprovado, né? E você, ou pelo menos, indenização pelo dano moral ou material. Então, prestem atenção. A intimidade do paciente ela tem que ser preservada ao máximo. Ele não quer ficar exposto às partes íntimas, né? Ou a situação dele, você tem que respeitar. O artigo 186 e 187 do Código Civil Brasileiro, aquele que por ato ilícito causar danos a outrem, fica obrigado a repará-lo, ou por meios financeiros, que aqui eu acredito que se refere mais a financeiro, ou pela perda de alguma coisa. E isso para a área da saúde é muito complicado. Se por acaso você tirar a vida do paciente, como que você vai reparar? Não tem como. Então, também tem que tomar bastante cuidado. Artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal. Os erros sobre elementos do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Então, cuidado com a forma como vocês vão tratar esse relatório, porque vocês podem se encaixar em uma desses artigos. Código de Defesa do Consumidor, normas socializadas para assegurar o direito aos consumidores, inclusive com a possibilidade de inversão do ônus da prova ao prestador de serviços hospitalares, ou seja, contrariando o princípio jurídico, quem alega cabe provar. Então, olha só, o Código de Defesa do Consumidor, ele pode utilizar do seu relatório para alegar que não está sendo feito aquilo que foi ou contratado ou que o que você está, o serviço que você está prestando, ele não está sendo completo, tá? Então, o relatório vai garantir que isso esteja escrito e documentado. A resolução COFEN número 311 de 2007, a qual dispõe sobre o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. É responsabilidade e dever de todos os trabalhadores de enfermagem assegurar à pessoa, família e coletividade assistência de enfermagem, livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência. Eu já tinha falado sobre isso lá atrás, que a gente não pode desmerecer nenhum paciente, né? E aí a gente assistiu aquele vídeo da empatia, certo? COFEN 311.7, o Código de Ética dos Profissionais, da relação com a pessoa, a família e a coletividade. Registrar no prontuário do paciente as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar. Então, eu não tenho opção. Isso daí é uma resolução, é lei. Você precisa seguir concordando ou não. Das relações com os trabalhadores de enfermagem, saúde e outros. Algumas proibições. Assinalar as ações de enfermagem que não executou. Assinar. Foi aquilo que eu comentei com vocês em farmacologia. Quem faz, checa. Não é isso? Quem prepara, administra. Quem administra, checa. Quem checa, relata. Então, não foi você que executou, você não faz o relatório. Não, Rose. Eu não peço leis nas minhas provas. Só quero que vocês saibam, tá? Se eu, por acaso, colocar alguma coisa assim na prova, eu coloco as legislações e peço para vocês comentarem, ou no caso, só identificar do que se tratava, mas dificilmente eu peço lei. Não gosto de pedir lei em prova.
Das relações com a organização da categoria, responsáveis e deveres, responsabilidades e deveres. No artigo 54, a pôr o número e categoria de inscrição do Conselho Regional de Enfermagem e assinatura quando no exercício profissional. Então, precisa utilizar o carimbo profissional. Estagiário pode fazer carimbo? Pode. Não tem número de porém, por enquanto. E aquele crachá, ele vai identificar que você é aluno, né? Mas no serviço de saúde, quando vocês já estão trabalhando, é obrigatório o crachá, tá? Não é opcional. Isso daí vocês têm que usar no peito, sempre à vista para o paciente. Resolução do COFEM, ainda de 358 de 2009, falando sobre SAI. A execução do processo de enfermagem deve ser registrado formalmente, envolvendo um resumo dos dados coletados, a gente já falou também, os diagnósticos, as ações e as intervenções e os resultados alcançados. Isso daí é uma resolução, também não tem opção se eu quero seguir ou não. 514 de 2016, aprova o guia de recomendações para os registros de enfermagem no prontuário do paciente, com a finalidade de nortear os profissionais de enfermagem, e a gente tem também aquela cartilha. De novo, anotações de enfermagem, valorize o profissional e a profissão. Algumas regrinhas importantes, devem ser precedidas de data e hora, conter assinatura e identificação do profissional com o número do COREM, conforme consta a resolução do COFEM, em seu artigo 6º, ao final de cada registro. Significa que eu terminei de fazer o meu registro, minha anotação de enfermagem, eu preciso assinar e carimbar, tá? E antes disso a gente põe data e hora. Isso aí vocês já viram, principalmente quem já fez estágio, né? Então não posso simplesmente ir lá fazer uma anotação sem data, sem hora e sem assinar. Observar e anotar como o paciente chegou. Isso são regras, não é opcional. Eu vou colocar a procedência de onde que ele veio, do pronto-socorro, da residência, ambulância, não interessa. Tem que colocar acompanhante, quem está fazendo a companhia daquele paciente, condições de locomoção. É um paciente acamado, é um paciente que deambula, está com cadeira de rodas, não importa, você tem que relatar. Continuando as regras, observar e anotar as condições gerais, nível de consciência, está consciente, está orientado, está confuso, né, que mais? Humor e atitude, o paciente está bem-humorado, está mal-humorado, o paciente ele se relaciona, né, ele contactua com você? Ótimo. Higiene pessoal, não preciso nem discutir sobre a higiene pessoal, né? Além de ela ser obrigatória ser feita, também é obrigatório você registrar. Estado nutricional, mesma coisa. É um paciente caquético, obeso, é um paciente hidratado, é um paciente alimentado, aceitou a dieta do último horário. Coloração da pele, dispositivos em uso, queixas do paciente. Isso daí são as coisas gerais, são os pontos gerais de um relatório de enfermagem. 4. Anotar orientações efetuadas ao paciente e familiares. Sempre relata. Paciente em jejum até segundo horário para exame. Paciente em jejum para centro cirúrgico. Fazer coleta de exames de hemocultura aguardando enfermeira. Você sempre tem que anotar sobre isso. Sempre. Dados do exame físico, a ausculta pulmonar, a ausculta cardíaca, a inspeção abdominal e assim por diante. Cuidados realizados, tudo que vocês fizerem no paciente. Banho curativo, auxílio na alimentação, tudo. As intercorrências, óbvio, se o paciente parou, se precisou de carrinho de emergência, qual medicação foi feita, qual médico veio, então vai anotar tudo. Efetuar as anotações imediatamente após a prestação do cuidado. Esse seria o ideal. Vai lá, faz alguma coisa e anota. Vai lá, faz alguma coisa e anota. Se vocês não conseguirem, porque ficou aí com 20 pacientes e é tudo muito corrido e você não consegue relatar e escrever, pelo menos faz uma anotação. Uma cadernetinha em alguma coisa, algum papel, para você não perder e não precisar ficar indo várias vezes no mesmo quarto, fazendo pergunta: tem diabetes? Tem pressão alta?
você vai uma vez só se você fizer corretamente. Fernanda, fica tranquila, eu vou dar alguns exemplos sobre isso, tá? Não deve conter rasuras entre linhas, linhas em branco ou espaços. Então, quando a gente vai fazer um relatório, lembra que eu falei do português? Não posso ficar rasurando, aí errei, risco, coloco nulo, escrevo certo. O ideal era não ter nenhum tipo de rasura. Corretivo também é considerado rasura. Imediatamente após a prestação do cuidado. Então, o ideal, fiz o curativo, vou lá e relato. Fiz a medicação, vou lá e relato. É que às vezes na correria a gente acaba não conseguindo fazer. Ou a gente quer tentar fazer tudo de uma vez. Cuidado. Não devem conter não devem conter, já foi, não é permitido escrever a lápis ou utilizar corretivo líquido. Acho que era o tipo da coisa que nem precisava discutir, né? Opa, voltei. Devem ser legíveis. Gente, cuidado com a letra. Não é só o médico que tem que fazer a receita legível. Vocês também, porque o que vocês estão registrando ali não é só para vocês. É para todo mundo que vai cuidar com aquele paciente. Então, letra legível, completas, claras, concisas, objetivas, pontuais e cronológicas. Então, significa que a forma como eu vou descrever as atividades, ela tem que ser completa, porém concisa. Isso significa que você vai falar, pode até falar muito, mas a informação relacionada ao paciente, né, você precisa colocar de forma resumida, digamos assim. Legível, completa, porém resumida, tá? Conter sempre observações efetuadas, cuidados prestados, sejam eles os já padronizados de rotinas específicos. Já falei sobre isso. Constar as respostas do paciente frente aos cuidados prescritos pelo enfermeiro, decorrência, sinais e sintomas observados. Então, às vezes, a resposta que a gente fala aqui é a reação do paciente. Fomos lá, mudamos de decúbito. Qual foi a reação dele e do acompanhante? Isso a gente também relata. Devem ser registradas após o cuidado prestado, orientação fornecida ou informação obtida. Então, eu fui lá, registrei o cuidado, né, a passagem de sonda, por exemplo. Qual foi a orientação que eu dei, eu tenho que registrar, e qual foi a informação que o paciente me deu. Então, às vezes, passei a sonda de demora. Isso é o cuidado prestado. Orientação, o senhor não pode puxar porque tem um balão dentro da sua bexiga e pode ter um ferimento, né, na uretra. Então, eu vou orientar o paciente sobre cuidados com sonda. E a informação obtida do próprio paciente. O paciente relata incômodo na sonda, por exemplo. Tudo isso tem que ser anotado. Devem priorizar a descrição de características, como tamanho mensurado, quantidade, coloração e forma. Também falei sobre isso com vocês. Tem que colocar todas as características, não é para ficar com preguiça. Qual é o tamanho do ferimento, da lesão? Qual é a quantidade que está saindo do dreno? Qual é a coloração da urina? Né? E tudo isso você tem que ficar ali observando, colocar no prontuário, porque uma vez com todas as informações lá, fica mais fácil dar o diagnóstico. Não conter termos que deem conotação de valor, bem, mal, muito, pouco, isso dentro do relatório. Então, a gente não coloca esses valores que dá conotação de valor. Conter apenas abreviaturas previstas em literatura. Como que eu vou saber que aquela abreviatura é prevista em literatura? Muito simples, principalmente quando é da área da saúde. Pega o calendário, pega o dicionário, e no dicionário geralmente tem a abreviação. Quem já viu o dicionário da área da saúde, de enfermagem, já viu essa parte do dicionário que tem as abreviações aí para você conseguir fazer, para você conseguir seguir. Somente essas abreviaturas é que você pode usar no relatório. Devem ser referentes aos dados simples, que requeiram maior aprofundamento científico. Das regras, por enquanto foram essas. Vai acabar, Rose, vai acabar. Meninas, e acho que menino também, né? Matheus tá aí. Temos 30 segundos, menos que isso, 20. Muito obrigado pela atenção de vocês até aqui.
E eu vou passar uma tarefa para vocês. Façam um relatório de enfermagem com exemplos, tá? Baseado aí na experiência que vocês já tiveram de estágio. E aí a gente vai depois fazer isso juntos. Outros exemplos. Muito obrigada pela compreensão.